Parte C. O Eterno Agora. Portal para o futuro. Então nós vamos falar agora sobre aquela questão da plataforma de lançamento para o nosso futuro, que é o Eterno Agora. O Eterno Agora é mais importante do que passado ou futuro. É o portal para o futuro e, ao mesmo tempo, é o elo da memória com tudo que atravessa o seio da experiência do homem. Meus amados, a vida eterna é sabedoria divina, pois com a aquisição de muitos fragmentos da vida eterna, segmentada em várias existências, o homem armazenou para si mesmo tesouros no firmamento do ser. Então está aqui a imagem do nosso corpo causal, que são os nossos tesouros no céu. Cada oraçãozinha que a gente fez em todas as nossas existências, cada momento que a gente meditou, cada momento que a gente contemplou o nascer do sol, cada momento que a gente olhou para a natureza e enxergou beleza, cada momento que a gente foi capaz de fazer um gesto amoroso para alguém que estava interagindo com a gente, cada momento que a gente esteve em contato com o divino e praticou algo de bom, né? Cada momento que a gente se livrou do nosso egoísmo e ajudou uma pessoa em necessidade. Cada momentozinho disso é uma parcelazinha de eternidade, uma parcelazinha do divino que nós conquistamos, né? E aí essas parcelas elas sobem aos céus e ficam depositadas no nosso corpo causal, que vocês estão vendo aqui na imagem. No centro tem a presença do Eu Sou, e ao redor 7 esferas concêntricas de luz, representando 7 raios, 7 qualidades, atributos do divino. Então vamos supor, por exemplo, teve um momento que o meu bairro estava... As pessoas do meu bairro, do meu vilarejo estavam perdidas, sem um senso de liderança, não sabiam o que fazer. Eu fui lá e manifestei uma liderança, ajudei a organizar e colocar tudo no lugar. Eu adquiri uma parcela do raio azul, né? Esse é um atributo do raio azul: liderança, organização, direção divina. Ou teve um momento que eu vi uma pessoa sofrendo, eu fui lá, eu ajudei ela, eu agasalhei, eu dei comida. Aí eu adquiri um pouquinho do raio rosa, ou do raio rubi, né, que é serviço ao outro, que é amor divino. Então cada faceta do divino corresponde a um raio, né? Então onde a gente serviu mais no passado é onde a gente vai ter mais acumulação no presente, né? No nosso corpo causal. Da mesma maneira, as linhas gerais das universidades dos mestres ascensos para treinamento de almas no caminho das iniciações de adeptos são firmemente determinadas, com base na grande lei da experiência, o registro cumulativo do grande corpo causal do universo. Essas linhas gerais são traçadas não apenas a partir de fatos da vida de um indivíduo e dos demais, mas a partir da rede de conhecimento empírico, bem como da gnose proveniente das experiências de todos os que adquiriram o domínio da chamatrina no contínuo tempo-espaço, ascendendo para dimensões superiores. Vamos analisar detidamente esse slide aqui, que ele é bem profundo, né? Todas aquelas pessoas que alcançaram a ascensão, né, todos os mestres, em qualquer lugar do tempo e do espaço, pelo equilíbrio da chamatrina, pelo equilíbrio do karma, né, e cultivada a chama da ascensão, ascenderam. E essas energias do corpo causal de todos esses santos, de todos esses seres, elas também são incorporadas no grande corpo causal do cosmos, né? E as oportunidades de serviço e de energia disponível para a Terra, que se dá por meio dessas universidades, por meio dos ensinamentos dos mestres, ela bebe desse grande corpo causal do cosmos, né? Assim, é determinado de uma certa forma, a oportunidade é de uma certa forma determinada pelo que está disponível de energia de luz nos céus e pelo que nós fazemos aqui para poder receber essa energia, né? Jesus falou, por exemplo, as obras que eu fiz, vós fareis ainda maiores, porque eu vou para o Pai. Então ele estava falando exatamente sobre esse ponto. Quando ele ascendesse, ele ia integrar o seu ser nesse grande corpo causal do cosmos, ele ia acender a luz, ia ter mais energia disponível, mais realização, mais dádivas divinas disponíveis nos céus para atender aos filhos na Terra. Então aqueles filhos que são servos fiéis, que estão buscando fazer a vontade de Deus, vão ter ainda mais energia para poder magnetizar e realizar suas obras. Então é um princípio natural da vida que o discípulo supere o mestre nesse sentido, né? Que as obras que eu fiz, vós fareis ainda maiores, né? Porque eu vou para o Pai.
Eu vou estar lá disponível para dar mais energia para vocês poderem realizar ainda mais, né? Essa é a beleza do mestre divino, né? É o contrário daquele mestre humano que diria assim, não vou revelar meu segredo, não, demorei um tempão para conquistar isso aqui, agora não vou falar para vocês, vou te dar de mão beijada, assim. Esse é o contrário, né? Esse assim, é a mesquinha ex-humana. O contrário disso são os mestres. Não, tudo que eu conquistei eu vou dar livremente para que você possa conquistar ainda mais, né? Essa é a beleza da hierarquia divina e da paternidade de Deus, assim. Que é que o filho supere o pai, né? João Batista manifestou a mesma ideia quando ele disse: é preciso que ele cresça e que eu diminua. João Batista ele era mestre de Jesus, numa encarnação anterior eles foram o profeta Elias e Eliseu, que era discípulo do profeta Elias. O profeta Elias reencarnou como João Batista para preparar o caminho para Jesus, que em uma encarnação anterior tinha sido Eliseu, né, o discípulo de Elias. Então tem uma continuidade também na questão do discipulado, não é apenas em uma vida, né? Jesus estava se preparando, tinha seus mestres e passou por uma preparação para poder ser o Jesus que a gente conhece, né, no palco da história mundial. E aqui tem um ponto interessante. Essas linhas gerais, né, das universidades, dos requisitos para se frequentar os retiros, são traçadas não apenas a partir de fatos da vida de um indivíduo e dos demais, mas a partir da rede de conhecimento empírico do cosmos, né, do próprio cosmos, assim, a energia que está disponível para ser derramada sobre a humanidade, né? Quer dizer, não depende apenas da gente, mas do que acontece nos céus também, né? É uma correspondência, assim, uma interação. Aqui vocês veem a imagem do retiro do Mestre Ascenso Moria em Darjeeling. Os portais com o Mestre ao fundo ali. Uma das características mais importantes das universidades do mundo é o fato de constituírem repositórios para os inúmeros feitos da humanidade, registros da sucessão histórica e da evolução do pensamento da raça, e por meio das suas faculdades e bibliotecas, elas possuem os meios de comunicar esse tesouro de conhecimento codificado, de modo que ele se torne parte da riqueza mental de seus alunos e da evolução do planeta. E é exatamente a mesma coisa com os retiros dos mestres, né? Tudo que foi conquistado, toda a evolução de uma raça no plano espiritual, né, no plano do caminho para a ascensão, está lá acumulado e está pronto, né, armazenado e pronto para ser disponibilizado para aqueles que estão buscando esse conhecimento, né? Para que nós também possamos adquirir esse conhecimento, adquirir essa riqueza mental e ajudar o planeta na sua evolução, sermos elos numa cadeia da hierarquia no derramamento da luz. Vejam bem, o universo inteiro é, de fato e na sua configuração, um repositório da lei cósmica. E o mais maravilhoso nesta universidade cósmica é que todos aqueles que desejarem poderão cursá-la e beber da sua fonte de conhecimentos, né? Ou seja, não tem assim uma pessoa que pode, uma pessoa que não pode, uma pessoa que merece, uma pessoa que não merece, né, adquirir esses conhecimentos, né? Eles estão disponíveis para todos os seres, né? Esse é um ponto central assim da Summit e do movimento do Soul, desde que o Mestre Saint Germain pleiteou para que isso pudesse ser aberto mais plenamente para a humanidade, né? Então a gente realmente não deve selecionar, né? A gente deve realmente tornar esse conhecimento disponível para as pessoas e a própria consciência de cada um vai selecionar. Se a pessoa está pronta, ela vai receber, se ela não está pronta, ela não vai receber, não vai buscar aquilo, né? Mas não é função de qualquer ser humano como nós falar, acho que essa pessoa merece, eu vou passar esse conhecimento para essa pessoa, aquela pessoa acho que não está preparada. Isso não cabe a nós, né? O conhecimento está disponível. Qualquer um pode ir numa universidade, entrar e pegar um livro, né? Alugar um livro. É o mesmo princípio. A gente vai disponibilizar, vai criar esse repositório de conhecimento, vai disponibilizar ele para as pessoas e quem estiver pronto vai aproveitar, né? Como nós estamos aproveitando aqui hoje. Nos retiros da Grande Fraternidade Branca, uma das primeiras palestras proferidas pelos mestres em suas turmas de calouros, a fim de corrigir os equívocos resultantes de um erro doutrinário comum, aborda a falsa convicção de que todas as coisas terminam com a morte. Então aquela coisa que as pessoas falam, a única certeza que a gente tem na vida é a morte, né? Que a gente vai morrer. De onde você tirou essa certeza? Né? Você já morreu? Você lembra de ter morrido?
né? Assim, como é que você pode ter certeza de uma coisa que vai acontecer no futuro, né? Primeiro ponto é esse. E segundo, ainda que o seu corpo físico venha a passar pela transição que a gente chama de morte, a alma jamais perece, né? A não ser que ela se desencaminhe muito entre uma espiral negativa e passe pela segunda morte, né? Mas isso é uma questão que a gente não vai entrar aqui, né? O que o mestre está trazendo é que nós que estamos tentando evoluir, que estamos buscando a luz, que estamos buscando nos melhorar, buscando amar, seguir a lei de Deus, nós temos a continuidade, temos a reencarnação e a morte não existe, né? Assim, não tem um senso de que a morte corresponde a um fim, né? Ah, final, acabou. Morreu, acabou, né? Não. Assim, uma das primeiras coisas que os mestres fazem é desconstruir essa ideia. Não, se você passar pela transição da morte, porventura, né? Se você não tiver conquistado a sua ascensão nessa encarnação, você vai para os retiros dos mestres, depois que sair do corpo, vai se preparar, vai voltar para mais uma encarnação e, se Deus quiser, então conquistar a ascensão naquela próxima encarnação, né? E cada coisa que for conquistada aqui hoje vai ser disponibilizada para você na próxima encarnação, né? Todos os dons, todos os talentos, tudo que a gente manifesta de bom nessa vida aqui, que a gente carrega conosco, uma visão, um entendimento, um senso de serviço ao mundo que a gente já tem desde criança, uma faculdade do ser que a gente disponibiliza, tudo isso vem de vidas passadas, né? A gente vai acessando, a gente vai relembrando, né? Isso o mestre falou em um dos slides passados, né? Que o passado é um ponto, é uma memória que é acessada pelo ponto do presente, né? Então, o que é essa memória? É aquilo que a gente já acumulou, né? É a lembrança do nosso plano divino que nós já realizamos, as parcelas do nosso plano divino que nós já realizamos e nós guardamos como uma memória, nosso corpo causal, nosso corpo etérico, tanto no corpo causal como energia de luz espiritual, quanto no corpo etérico como memória disponível, assim, né? Que a gente pode acessar para que venha para os planos mais densos da manifestação e se expresse como serviço no mundo, né? Se a morte ou a enfermidade fossem permanentes, se a discórdia entre os homens, o pecado e a infelicidade permanecessem como uma mácula irremovível da alma, mestre do destino do homem, e suas influências não pudessem ser eliminadas agora ou depois, se a oportunidade da vida cessasse com a calamidade da morte repentina e inoportuna, se não pudessem ser escritos outros capítulos no livro da vida, então o homem jamais poderia assimilar as bênçãos maravilhosas que lhe estão destinadas pela mente de Deus. Destino tão cruel não poderia ser concebido pelo Deus de amor, cuja misericórdia sobrevive além do túmulo. Por meio da reencarnação da alma, seu retorno ao plano de causa e efeito, onde ela tem contas a saldar e desequilíbrios a resolver, além de mais poder, sabedoria e amor que devem ser liberados pelo seu coração, para as bênçãos de muitas correntes de vida, o Deus de misericórdia oferece oportunidades para repetidas tentativas para que seja provado que toda morte e sofrimento, todo pecado e desonra podem ser dissolvidos nas chamas sagradas do Espírito Santo. Com a escolha correta e sua misericordiosa chama violeta, com o conhecimento prático da alquimia da palavra falada, as almas renascidas podem viver para amar novamente, forjar e adquirir a sua imortalidade. Aqui tem um ponto muito interessante, né? Se a gente contrai saldos, contrai dívidas e tem desequilíbrios que a gente precisa resolver, que foram criados aqui no plano da causa e do efeito, né? No plano da manifestação, no plano da matéria, é aqui que nós precisamos saldar essas dívidas, né? Nós não podemos saldar essas dívidas no plano celestial, né? Por isso que a gente precisa reencarnar. Por isso que a reencarnação é uma necessidade da alma. E as almas que querem evoluir, elas reencarnam rápido, né? Geralmente acontece dessa forma, né? Quanto mais a alma está comprometida com a evolução, se você for olhar, por exemplo, as encarnações de Lanello, né? Pega o livro lá, Os Mestres dos Seus Retiros, ou na enciclopédia da Summit Lighthouse, e olha lá as encarnações de Lanello. Entre a penúltima e a última encarnação, se não me engano, ele ficou 2 anos, assim. E boa parte das suas encarnações, assim, é um período de tempo muito pequeno entre as encarnações, né? E isso é muito diferente para almas, por exemplo, que sofreram muito, que fizeram muitos erros, né? Tem o livro Um Habitante de Dois Planetas, de Philos, o tibetano, que hoje é um mestre ascenso também. E ele fala sobre a reencarnação também, e ele narra uma experiência que ele teve na Atlântida, uma encarnação que ele teve na Atlântida, há cerca de 12 mil anos atrás, e que os enganos foram muito profundos, ele fez alguns erros muito graves, assim, naquela vida,
E isso significou que ele ficou 12 mil anos para poder reencarnar, assim, lidando com aquelas questões que foram criadas naquela reencarnação, até poder passar assim, do plano astral e do arrependimento, de todas aquelas questões daquela vida, para poder chegar nos céus novamente e poder reencarnar. E ele reencarnou no século XIX, assim, né? Assim, muito tempo depois, 12 mil anos depois. Então vocês veem o contraste, né? Às vezes se a alma está muito presa no astral, com uns enganos muito profundos, ela pode ficar 12 mil anos até poder ter uma oportunidade de reencarnar, né? E a alma que está comprometida, que está querendo evoluir na luz, às vezes ela reencarna mais rapidamente porque ela está pronta para vir para cá sabendo o que ela veio fazer, né? Ela sabe que ela vai vir para cá para equilibrar o seu karma, e quanto mais ela equilibrar seu karma, mais ela vai poder servir a vida, né? Então a própria lei espiritual de Deus que lida com a maximização, né, do potencial, da energia que está disponível para que ela gere o máximo de bem possível para o máximo de número de pessoas possível, vai priorizar essas pessoas que estão prontas para fazer o que precisa ser feito e servir aos irmãos, né? Deixar contribuir para a elevação da raça humana cada vez mais, né? Embora isso não seja uma regra assim totalmente rígida, né? Cada caso é analisado caso a caso mesmo pelos senhores do karma e por aqueles que são responsáveis pela reencarnação. Então é aqui que nós criamos as dívidas, aqui que nós vamos saldar, né? A gente precisa reencarnar para poder saldar essas dívidas aqui onde nós criamos elas. Em suas aulas, os mestres ressaltam, então, que a primeira e maior contribuição que Deus concede ao homem é o dom da vida como um contínuo. Identidade preservada através da centelha divina, a chama trina da vida. E a segunda contribuição, semelhante a essa, é o dom do livre-arbítrio, no exercício do poder, da sabedoria e do amor, escolhendo passo a passo a vida eterna. Então Deus, na sua infinita misericórdia, Ele nos dá a oportunidade de reencarnar, né? Imagina a gente fazendo muitas coisas erradas, assim, né? A gente termina a encarnação, vamos supor que a gente se comprometeu a vir e servir a Deus, eu vou me tornar padre, né? Assim, você fez esse compromisso, assim, não, vou servir a Deus, vou me tornar um padre. Aí você desce para a encarnação, esquece da sua missão, faz outras coisas, faz um monte de erro, entra no vício, basicamente desperdiça a sua vida, né? Aí você chega lá nos céus novamente, depois que você consegue passar, né, do que você tiver que vivenciar ali no plano astral, ligado aos vícios e tudo mais, consegue atravessar, finalmente chega lá no plano celestial. Pô, meu filho, você esqueceu que você ia se tornar padre e servir a mim? E aí a alma sente o arrependimento, né? Eu não sei o que aconteceu, eu me perdi, eu fui influenciado, né? E sente o arrependimento, né? Me perdoa, meu pai. Assim, eu quero melhorar, eu quero me aperfeiçoar, não sei o que aconteceu, assim. Aí Deus sente misericórdia. Ele fala, não, tudo bem. Não fica se punindo, não fica se culpando. Vai lá, tenta de novo, né? Isso é misericórdia divina, assim. Vai lá. Você caiu, meu filho. Não, levanta, tenta de novo, vai lá. Caiu 7 vezes, levanta a 8ª vez, vai lá, tenta de novo. Né? Isso é a misericórdia de Deus. Ele dá essa oportunidade da gente experimentar a vida como um contínuo. E embora a gente talvez não esteja evoluindo muito, né? Não evoluiu muito numa determinada vida, mas evoluiu um pouco, né? A gente vai fazendo os movimentos que a gente for capaz em cada momento. E isso, a segunda questão, né, que o mestre colocou aqui, o dom do livre-arbítrio, né? Por quê? Por nosso livre-arbítrio, da gente tomar o nosso livre-arbítrio nas mãos, que a gente vai poder fazer a escolha de fazer o que é certo hoje, né? De plantar as boas sementes hoje, né? O senhor Maitreya falou sobre a mesma coisa no curso passado que nós fizemos, né? Que o livre-arbítrio nem sempre é totalmente livre, né? Porque ele é influenciado pelos anjos caídos, pela manipulação de massa, por várias coisas que às vezes levam as almas para um caminho errado, né? Como esse exemplo que eu dei, né? Não sei o que aconteceu, fui influenciado. Quando eu vi, eu já estava lá, né? Por quê? Porque é influenciado, porque tem seres das trevas que querem realmente levar a gente no caminho da tentação, do pecado, né? E a gente precisa então tomar nosso livre-arbítrio de volta nas mãos. Quer dizer, livre-arbítrio não é fazer o que eu bem entendo, fazer o que dá na telha, a vontade que vem assim, que brota do desejo carnal.
O livre-arbítrio é a gente tomar a rédea das nossas vidas na mão, se disciplinar e ser capaz de exercitar nosso livre-arbítrio para entrar pela porta estreita, né? Isso é a verdadeira liberdade. Infelizmente, as densidades e opacidades do mundo da forma, que envolvem a mente humana como uma máscara de imperfeição, ao longo de um sem número de gerações, têm roubado à humanidade seu direito inato à sabedoria espiritual e à experiência das glórias do dia infinito. É exatamente essas questões, assim, as densidades da mente humana, as questões do desejo carnal, da sexualidade, da manipulação pelos caídos. O mestre vai falar um pouquinho sobre isso, né? Nas próximas partes.